6 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 781, Rei Vampiro e Rei Lobisomem. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Que ocasião rara. Nunca pensei que veria você tão cedo, Volk. Um homem de longos cabelos negros, vestido com terno preto e gravata vermelha, falou enquanto apoiava o queixo na mão. Você não está enfrentando vários problemas em Samar por causa do Fenrir? Esse problema foi completamente resolvido pelo Rei Demônio. Oh! Vlad ergueu uma sobrancelha ao ver várias emoções passarem pelo rosto de Volk em questão de segundos. Entendo. Então Victor aconteceu, hein? Vlad nem precisava da explicação de Volk sobre o motivo de ter ligado tão de repente. Ele viu tudo naquele olhar. Sim, era um olhar que ele conhecia muito bem. Afinal, aquela expressão sempre aparecia em seu rosto quando ele se lembrava de um certo segundo progenitor que era chato e, ao mesmo tempo, um bom homem. Vlad tinha sentimentos complexos por Victor. Apesar de não gostar dele, era apenas porque Victor era parecido com ele. Dois leões alfa não poderiam coexistir no mesmo espaço sem entrar em conflito. Mas, ao mesmo tempo, o relacionamento deles era tal que ele era o homem que cuidava da filha e o ajudava a se aproximar da própria filha. Poderíamos dizer que o relacionamento deles era o de dois seres que se respeitavam, mas não necessariamente se gostavam. Mesmo agora, ocupado desenvolvendo seus planos, ele sabia que não precisava se preocupar nem um pouco com suas filhas e filhos. Afinal, ele sabia que enquanto Jeanne e Morgana estivessem casadas com ele, ele protegeria todas elas de qualquer perigo. Foi essa confiança inabalável que o deixou confortável em seguir seus planos. Sim, ele achava Victor irritante, mas ao mesmo tempo tinha grande confiança em suas habilidades. Diga-me, Volk, quem o Rei Demônio conquistou desta vez? Sua esposa? Suas filhas? As mulheres que ocupavam os cargos mais importantes na política de Samar? Ou todas elas? Eu não disse nada ainda, Vlad. Volk estreitou os olhos. E eu não tenho filhas. Você não precisa dizer isso. Seu olhar me diz tudo o que preciso saber. Vlad respondeu no mesmo tom neutro, acrescentando, em relação à última parte. Sim, é verdade. Você não tem apenas filhas, você também tem filhos. Você simplesmente os rejeitou para evitar atrair sobre si a ira de sua esposa. De certa forma, Taza era como a deusa do casamento. Era, mas com uma pequena diferença. Em vez de culpar os inocentes, ela iria direto para o alvo de sua vingança, que neste caso foi Volk, que atraiu e teve filhos fora do casamento, algo que ele afirmava nunca ter feito. Uma mentira que apenas Vlad e Volk sabiam. Volk sempre teve medo de que Taza descobrisse sobre seus filhos fora do casamento. Por isso sempre foram rejeitados para não causar divisões em seu país. Afinal, Taza controlava essencialmente toda a infraestrutura da sociedade lobisomem. Se ela quisesse, poderia dividir o país em dois, e isso não seria bom para a sociedade como um todo. Pare de falar bobagem. Eu não tenho filhos além de Taza, Vlad. Vlad revirou os olhos e decidiu não insistir nisso. Então, por que você me ligou? Estou extremamente ocupado. Sim, eu sei. Ouvi dizer que você se casou de novo. De fato. Vlad não negou. Desta vez, você fará as coisas direito. Difícil dizer, considerando que é um casamento político, mas não vou deixá-la beber meu sangue regularmente como minhas esposas anteriores. Uma boa decisão. Volk assentiu. E daí? Você veio aqui para bater um papo? Se for esse o caso, eu vou embora. Volk olhou para Vlad por um longo minuto até que ele suspirou e falou. A presença do Rei Demônio está mudando diretamente, ou melhor, indiretamente, toda a minha sociedade. Tudo está mudando, e verdades que eu nunca conheci antes. Não, verdades que eu ignorei por muito tempo estão vindo à tona e causando caos. Meus principais elites são impotentes contra o Rei Demônio. Mesmo se quiséssemos afastá-lo, seria impossível porque quem teria coragem de tentar expulsá-lo? Faz menos de um mês. Menos de um maldito mês. E os efeitos da presença de Victor já estavam sendo sentidos por todos. Fenrir, que era uma fera que raramente se socializava, seguia Victor como se fosse seu cachorro. Maia, a matriarca do clã Lycos, que não tinha interesse em nada fora de seu clã, também caminhava ao lado de Victor sob o pretexto de aprender mais sobre o marido de sua neta.
Uma desculpa patética que não enganou ninguém. Todos podiam ver o interesse óbvio de Maya no Rei Demônio, e apenas com essa ação, vários alfas da alta sociedade de lobisomens estavam enlouquecendo. Não apenas Leona Lycos, membro do clã Lycos, estava envolvida com um vampiro nobre, mas até a própria matriarca estava indo nessa direção. Eles temiam que isso encorajasse outros lobos machos e fêmeas a procurarem parceiros vampiros e, como resultado, num futuro próximo, eles testemunhariam um aumento no número de bebês híbridos. Felizmente, isso não estava acontecendo agora, pois o preconceito e a crença de que era errado estavam profundamente enraizados nas mentes de todos os lobos. Maya e sua neta eram mulheres estranhas que não seguiam regras. Os olhos de Vlad brilharam com uma pitada de diversão. Volk não precisou continuar para que Vlad entendesse completamente do que ele estava falando. Victor estava tratando Samar como seu playground. E para ser justo, ele não estava fazendo isso intencionalmente. Esse tipo de ação era exatamente quem ele era. Victor era um homem que levava o caos aonde quer que fosse. Quando ele entrou em uma sociedade estranha, era a sociedade que deveria mudar, não Victor. O erro estava na sociedade, não em Victor. Ao entrar em um país distópico, esse país acabaria se transformando em uma utopia de acordo com os desejos e a visão de Victor. Esse foi o poder da influência do Rei Demônio. Ele era um homem que poderia mudar tudo simplesmente sendo quem ele era. Vlad experimentou isso em primeira mão quando viu Victor conquistando todas as mulheres mais malucas e sociopatas com parafusos soltos em sua própria nação. Até o guerreiro mais forte, Skatash Scarlet, que tinha padrões elevados para os homens, foi conquistado por ele. Mulheres como Maya, que era basicamente a versão lobisomem de Skatash na sociedade de lobisomens, e Taza, que sempre teve problemas com o marido, cairiam em suas garras quanto mais interagisse com ele. Como diz o ditado, a grama sempre foi mais verde do outro lado. Para Maya, que nunca teve um adversário para enfrentar, e para Taza, que nunca teve um casamento harmonioso, Victor era como um pote de mel delicioso que inconscientemente atraía os dois. De certa forma, o caso de Volk era pior do que o de Vlad porque, no caso de Vlad, ele havia tomado muitas decisões erradas que fizeram com que as duas esposas que permaneceram leais a ele tentassem de tudo para escapar de seu controle. Hoje em dia, ele se arrependia de não tê-los tratado melhor. Afinal, se ele soubesse que Jeanne tinha tanto poder escondido, as coisas teriam sido diferentes. Até a própria Morgana evoluiu para algo que ele não conseguia reconhecer. Era como se ela fosse uma nova sub-raça de vampiros nobres com características de demônios súcubos, uma situação notavelmente semelhante à do clã Adastela. Vlad balançou a cabeça internamente. Não. Eu deveria ter as valorizado mais como minhas esposas e não como investimentos de um rei. Por outro lado, Volk estava destruindo seu casamento à medida que interagia com Victor, porque não conseguia agir de forma submissa. O que era normal, afinal, ele era um alfa. Entendo. Vlad fechou os olhos e os abriu novamente. Para eu lhe dar soluções mais plausíveis, você terá que me contar tudo o que aconteceu desde que Victor entrou em seu domínio. Só então poderei aconselhá-lo. Muito bem. Volk assentiu e começou a explicar. 30 minutos depois. Do início ao fim, Vlad ouviu o que Volk disse com uma expressão neutra, absorvendo tudo silenciosamente. Mas apesar de sua expressão não revelar nada, por dentro, ele não pôde deixar de se sentir chocado. Ele se tornou ainda mais caótico. E parece que quando ele se tornou o rei do inferno, sua postura se tornou muito mais ativa e voltada para o futuro. Ele está agindo mais como um rei, mas ao mesmo tempo, como o Victor que eu conheço, hein? Interessante. Esta foi a primeira vez que Vlad ouviu um relato detalhado sobre a personalidade de Victor desde que ele retornou como o rei do inferno. Só a partir desta conversa, esta reunião foi muito produtiva para Vlad. Depois que Volk terminou de explicar tudo o que aconteceu, Vlad permaneceu em silêncio por 2 minutos inteiros antes de falar. Volk-Fenrir, você está em uma situação muito ruim. O que você quer dizer? Volk perguntou, confuso. Vlad não explicou nada. Ele simplesmente disse, meu amigo, você quer permanecer como rei e perder sua esposa para o rei demônio? Ou você quer perder sua posição como rei enquanto mantém sua esposa? Volk estreitou os olhos ao ouvir o que Vlad disse. Porque isso voltou para minha esposa. É simplesmente porque ela tem mais de 50% de controle sobre Samar,
Direta ou indiretamente, respondeu Vlad. E devido aos acontecimentos recentes, posso dizer que a rainha está extremamente chateada com suas ações. E com o ultimato dado pelo Rei Demônio. Sim, você está em uma situação muito ruim, velho amigo. Volk ficou em silêncio. Ele tentou dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu de sua boca enquanto ele conseguia entender a imagem que Vlad estava pintando agora. Volk cerrou os dentes de raiva. Como um alfa que pegava tudo o que queria, ele não estava acostumado a perder coisas ou a tomar decisões como essa. Mas foi nessa situação que entrou em jogo a calma que conquistou ao governar e ele conseguiu se acalmar. Explique as duas opções com mais detalhes, pediu ele. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 782, Rei Vampiro e Rei Lobisomem. 2 Volk cerrou os dentes de raiva. Como um alfa que pegava tudo o que queria, ele não estava acostumado a perder coisas ou a tomar decisões como essa. Mas foi nessa situação que entrou em jogo a calma que conquistou ao governar e ele conseguiu se acalmar. Explique as duas opções com mais detalhes, pediu ele. Muito bem. Vlad ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ponderando suas palavras, e então declarou. A primeira opção, a opção em que você perde sua esposa, mas retém todo o poder para si. Ao contrário de mim, que tenho tudo sob meu controle, sua sociedade não funciona assim. Ela é dividida entre você e sua esposa. Você é a luz dos lobos, e ela é a escuridão que lida com tudo por trás das cenas. Você tem o apoio das massas, enquanto ela deve ter o apoio da maioria dos clãs nobres. Embora ter o apoio dos nobres seja bom para Taza, ela pode facilmente perder esse apoio com um pouco de manipulação de interesses. Os clãs nobres sempre escolherão o lucro, e você, que é amado por seu povo, e a aposta mais segura. Tudo, como dizem, a voz do povo é a voz de Deus, certo? Atualmente, Volk, você detém a voz de Deus. Foi por causa desse pensamento que ele estava confiante de que, mesmo que Victor decidisse deixar Nightingale, ele não estava preocupado que seus cidadãos partissem com ele. A razão? Vlad não era um mau rei. Pode-se dizer que para os nobres vampiros comuns, ele era um rei perfeito. Portanto, a esmagadora maioria dos nobres vampiros estava do lado de Vlad, especialmente agora que o rei estava mostrando mais atividade do que nunca. Sim, uma certa porcentagem de vampiros nobres partiria com o novo progenitor, mas essa porcentagem incluiria apenas aqueles afiliados aos clãs das esposas de Victor. E mesmo que ele decidisse partir, os antigos clãs dos condes vampiros não abandonariam completamente Nightingale. Afinal, as raízes desses clãs estavam em Nightingale.noveluzb.com. O que devo fazer neste caso? Separe-se de Taz e tire de todo o seu poder de uma só vez. Conhecendo você, você deve ter alguns planos alternativos caso Taza deixe seu controle. Sim, mas Taza não é estúpida. A maioria das minhas cartas já deve estar comprometida. Esse não é o problema, disse Vlad. O que importa é que você fará algo contra ela e, neste clima tenso, ela nunca esperará algo assim. Volk colocou a mão no queixo e pensou no que fazer. Qual é a segunda opção? Entregue o título de alfa dos alfas para Taza de boa vontade, alegando que ela fará um trabalho melhor nestes novos tempos e a servirá como uma guerreira leal. Dessa forma, você manterá sua posição política. E embora possa perder muitos de seus pelas liberdades que você tem, em troca, você ganhará enorme influência porque será visto como um rei razoável e sábio. Tudo o que você precisa fazer é criar uma história para espalhar para as massas. Assim que Volk soube que deveria entregar o título de boa vontade, ele estreitou os olhos perigosamente. Você sabe que os lobisomens não aceitarão isso. Somos uma sociedade de guerreiros, e a menos que eu perca um duelo. Oh. Sim, você entende. Vlad sentiu. HMM. Volk percebeu os méritos de ambos os planos. E então? Quais são as desvantagens dos dois planos? Com o primeiro plano, sua esposa se sentirá profundamente traída. Afinal, ela dedicou toda a sua existência para melhorar a sociedade dos lobisomens, e fazer isso significaria efetivamente romper os laços com ela. E você sabe como são as mulheres. Quando elas são feridas, eles procuram o porto seguro mais próximo. E neste caso, o porto seguro de Taza será o Rei Demônio. E bem, não preciso explicar o que acontecerá a seguir, preciso? Vlad. Puro poder emanou do corpo de Volk. Ele não gostou nem um pouco do que Vlad estava insinuando.
Mas Vlad não fez nada e continuou falando de forma neutra. O Rei Demônio é um homem encantador. Ele também entende muito bem o coração das mulheres. Não se esqueça, ele foi o maior playboy da Grécia Antiga e também é o marido de Afrodite. Todas as suas ações, mesmo que subconscientes, atrairão mulheres. É apenas a natureza dele. Porque conheço essa natureza, quero o Rei Demônio o mais longe possível da minha atual esposa. Vlad ignorou conscientemente o fato de que se Volk escolhesse a primeira opção, ele estaria em uma situação pior de qualquer maneira. No final, não houve escolhas, apenas ilusão de escolha. Claro, havia a possibilidade da opção funcionar, mas para que isso acontecesse, Volk teria que ser muito cauteloso na forma como tratava Taza, e dependia muito da reação de Taza e do quanto Victor se importava com ela. Em última análise, foi uma ação com probabilidades de ganhar num cassino de jogo. Ele é o marido de Afrodite. Você não sabia disso? Vlad ergueu uma sobrancelha. Claro que não. Se isso fosse revelado, o caos que se seguiria. Os olhos de Volk brilharam. Eu sugiro que você não pense assim, meu amigo. O Rei Demônio reage muito mal quando se trata de sua família. Você experimentou isso em primeira mão, e isso foi apenas com uma de suas esposas. Ao mirar em Afrodite, você estaria mirando em todo o grupo dele. Essencialmente, você estaria assinando sua própria sentença de propriedade. Sentença de propriedade? Volk perguntou, confuso. Sim, ele irá capturar você e fazer você experimentar todos os tipos de torturas infernais, e ele nunca vai deixar você morrer. Efetivamente tornando você sua propriedade por toda a eternidade. Volk engoliu em seco e a imagem do demônio que apareceu na sala de conferências passou por sua mente. Mas como ele vai saber que fui eu quem falou? Acredite em mim, meu amigo, ele saberá. Volk olhou para Vlad com olhos acusadores. Não me olhe assim, não vou contar nada a ele. Ele simplesmente descobrirá com suas bênçãos. Bênçãos? Sim, o Rei Demônio foi abençoado por um número incrivelmente grande de deusas. Praticamente todas as deusas em seu território lhe deram suas bênçãos. Isso significa que ele tem muitas habilidades peculiares que nem eu conheço. Que tipo de bobagem é essa? Ele é o Rei Demônio, um progenitor de vampiros. Ele tem bênçãos de deusas, tem um maldito dragão em seu quintal e, além disso, ele tem uma árvore do mundo. Ele é uma anomalia. Caos na forma de um louco. É correto dizer que os seres nascidos de sua linhagem no futuro serão monstruosos. Cada vez que Volk ouvia sobre o quão ridículo Victor era, a sensação de impotência tomava conta de seu corpo. O que ele poderia fazer contra tal ser? Era como tentar lutar contra um deus completamente nu e desarmado. Foi uma luta injusta desde o início. Então, o que você escolherá? Perder sua esposa? Ou permanecer no poder? Eu escolho a terceira opção. Vou expulsar o Rei Demônio de Samar. Um longo silêncio caiu na sala até que Vlad reagiu. PFTT. Ah! Ele começou a rir como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Vendo que Volk não reagiu à sua risada, ele parou e olhou para Volk. Espere, você está falando sério? Claro. Você está delirando. Você está comendo ou fumando alguma erva de gato feita para lobos ou alguma merda assim? Volk apenas estreitou os olhos para Vlad. Obrigado pelo conselho, Vlad, mas não entregarei minha esposa a ninguém. Esse é o problema, Volk. Se Taza assim escolher, você não terá muita escolha porque nunca a subjugou de verdade. Então eu vou subjugá-la. E ao fazer isso, você está efetivamente escolhendo a opção 1, mas de uma forma mais agressiva. E no final desta história, você não será capaz de manter Taza presa porque Victor irá intervir. Poder com alguma besteira que só ele pode fazer, e então ela retornará cheia de vingança, e você morrerá. Eu sei que isso vai acontecer. Afinal, algo semelhante aconteceu com Anastasia Fulger no passado, quando seu clã estava em perigo. Vlad suspirou. Volte à realidade. Você não pode usar seu poder para fazer nada contra o Rei Demônio. Ele é o mais forte, portanto, ele está certo. E você, como o mais fraco, deve simplesmente jogar o jogo que o mais forte decidiu. Essa é a lei que todos os seres sobrenaturais seguem, a lei da selva. Como líder da sociedade de lobisomens, você deve entender isso muito bem, Volk. Volk cerrou os punhos e cerrou os dentes de raiva e frustração. No final, voltamos ao que eu disse no início.
Qual decisão você vai escolher, Volk? Submissão? Ou lutar pelo que é seu? Independentemente do que você escolher, vou te ajudar da melhor forma possível como pagamento pelas informações que você me forneceu. Depois de um longo silêncio que durou 3 minutos, Volk tomou uma decisão. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 783. Uma escolha. 3 dias depois. O Palácio Real. Taz estava olhando para a lareira com uma expressão neutra. Vários pensamentos passavam por sua mente, incluindo pensamentos sobre o futuro e o que ela deveria fazer. Esses dias tinham sido bastante estressantes para Taza. Como monarca, ela teve que tomar decisões que ajudariam muito seu povo, mas essas decisões nem sempre seriam boas para ela. A situação atual envolvendo o Rei Demônio, Victor Alucard, só aumentou seu fardo. Seu ultimato, exigindo a nomeação de um líder competente para os lobisomens ou as negociações seriam encerradas, foi um movimento político, uma forma de Victor exercer pressão sobre os lobisomens. Normalmente, este seria um problema que Taza poderia resolver facilmente, mas tudo se tornou muito mais complicado quando o potencial de invasão por uma civilização mais avançada, completamente subjugada por um único imperador, entrou em jogo. A mera ideia do poder militar de uma nação tão formidável fez Taza estremecer. Os lobisomens podem ser numerosos, mas diante de uma civilização que poderia ter bilhões de indivíduos, eles pareciam insignificantes. Mesmo com Fenrir liderando, Taza não tinha dúvidas de que seu povo sofreria graves perdas nesta guerra potencial. Foi por isso que a cooperação do Rei Demônio foi essencial. Ele não só tinha grande poder militar, mas também bilhões de seres à sua disposição. Uma aliança era inteiramente necessária, e ela tinha que garantir esta aliança a todo custo. Ao refletir sobre as consequências de uma invasão iminente, Taza sentiu uma mistura avassaladora de emoções. Preocupação e medo entrelaçados em seu coração. O peso de sua coroa parecia mais opressivo do que nunca, pois suas decisões poderiam determinar o destino de todo o reino. Ela se preocupava com a vida e a segurança de seus súditos, sabendo que cada escolha que fizesse poderia ter um impacto devastador sobre eles. Além disso, Taza não pôde deixar de sentir amargura pela incompetência do marido, que deveria ter compartilhado o fardo da governança. A frustração dela crescia cada dia à medida que ele aparentemente se mostrava incapaz de compreender a gravidade da situação ou de tomar as ações necessárias de um líder para proteger seu povo. Esta incompetência só piorou a pressão que Taza enfrentou e forçou-a a tomar decisões difíceis sozinha, enquanto o seu reino estava à beira de um perigo iminente. O que aquele idiota estava pensando? Ele perdeu completamente a cabeça. Taza pensou, irritada. Seu lindo rosto se contorceu de desgosto. Agora, Taza não era boba. Ela sabia muito bem por que Volk reagiu daquela forma. Seu comportamento só poderia ser descrito em uma palavra: masculinidade. Pode parecer estranho, mas essa foi a resposta correta. Volk nunca teve alguém desafiando sua autoridade, e aqueles que o fizeram morreram ou eram alguém contra quem ele poderia lutar. Mas no caso de Victor isso era impossível. Volk estava simplesmente fraco demais para fazer qualquer coisa com Victor. Sua própria existência não significava nada aos olhos de Victor, e era isso que o irritava. Claro, também existia um pequeno sentimento conhecido como ciúme. Volk estava com ciúmes de como Victor teve sucesso em tudo o que fez. Taz acreditava que o próprio Volk não tinha consciência desses sentimentos. Afinal, ele sempre foi ignorante quando se tratava de suas próprias emoções complexas. Ela conhecia o marido bem o suficiente para saber pelo menos isso. Ah! Taza suspirou, colocando os dedos na testa enquanto fechava os olhos. Sua cabeça latejava e ela se sentia bastante cansada. Pensar por tanto tempo não dará resultados. Preciso fazer alguma coisa. Taza levantou-se do sofá, com os olhos determinados. Taza sempre foi uma mulher de ação e, no final, sempre faria uma escolha que priorizasse o seu próprio povo. Afinal, antes de ser esposa, ela era deusa e rainha. A responsabilidade por seu povo superava seus próprios sentimentos. Onde está o Rei Demônio atualmente? O silêncio durou apenas 3 segundos antes de uma mulher aparecer ao lado de Taz e falar. A última vez que ele foi visto foi na mansão do clã Lycos, mas não sabemos se esta informação é confiável. Eu vejo. Se a rainha fosse uma das mansões do clã Alpha, isso atrairia muita atenção. Essa reunião deveria acontecer na minha mansão,
onde tem o controle de tudo. Ela pensou, mas também entendeu que tal ação seria impossível. Pedir ao rei de outra nação para ir à mansão dela enquanto ele acabava de fazer um acordo que a deixava de fora transmitiria a imagem de uma pessoa arrogante exigindo coisas dos outros. Neste assunto delicado, as aparências importavam muito. Portanto, não foi Victor quem teve que ir até ela, mas ela quem teve que ir até Victor. Mas onde? Onde posso encontrá-lo? Taza começou a pensar enquanto mantinha seu subordinado ajoelhado em silêncio. De repente, passos pesados foram ouvidos, interrompendo a linha de pensamento de Taza. Taza estreitou os olhos ao sentir a presença de Volk se aproximando. Ela olhou para seu subordinado e assentiu. Com apenas esse aceno, seu subordinado entendeu suas ordens. Taza, precisamos conversar. Eu não disse que conversaríamos mais tarde, Volk. Taza falou. Volk não disse nada. Ele simplesmente agarrou a porta e atirou do caminho. Os olhos de Taza se estreitaram ainda mais com esta exibição de Volk. Inconscientemente, ela levantou a guarda contra ele e se preparou para qualquer coisa. Volk ignorou a porta que acabou de arrombar e olhou nos olhos verdes de Taza. Terminei, Taza. Vendo o quão sério ele estava falando, ela percebeu que essa não era sua atitude habitual, então exigiu, quase como uma ordem. Explicar. De agora em diante, os lobisomens se aliarão aos nobres vampiros de Vlad. Não nos aliaremos ao rei demônio. Taza sentiu uma dor de cabeça intensa agora. O que esse idiota fez? Taza conhecia Volk muito bem. Ela sabia que quando ele falava naquele tom, significava apenas uma coisa: ele já havia feito alguma coisa. O que você fez, Volk? Taza rosnou. O que era necessário, disse ele em tom neutro. Necessário para quê? Seu ego ou seu pessoal? Meu povo. Taza revirou os olhos. Era óbvio que ela não acreditava nem um pouco nas palavras de Volk. De repente, Taza sentiu uma fraqueza imensa em seu corpo ao sentir seus peitos desaparecendo a cada momento que passava. Volk. O que você fez? Ela exigiu perigosamente enquanto um brilho dourado cobria seu corpo. Eu ativei o plano de contingência. Você deve estar sentindo isso agora, a perda de seus betas, que agora estão jurando lealdade a mim, e somente a mim. Volk temia Taza. Ele temia sua astúcia e inteligência. Ele temia a influência dela. Ele odiava como ela nunca se submeteu a ele. Por conta disso, ele sempre preparava diversos planos de contingência caso Taza o traísse. Tudo o que ele fez foi ativar aquele plano de contingência. Noveluzb.com. Sendo um homem paranoico, ele não aceitaria nada que não estivesse sob seu controle, mesmo que fosse sua própria esposa. O tempo de partilha de poder entre a luz e as trevas acabou. Não preciso mais de você. Sou o único líder de Samar. Os olhos de Taza se arregalaram. Ela nem conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Por alguns segundos, ela olhou para Volk, pensando que ele estava brincando ou algo assim, mas quando viu o quão sério ele estava falando, a raiva tomou conta de seu ser. Como você ousa? Volk, seu pedaço de merda. O poder puro emanou do corpo de Taza e explodiu ao seu redor, embora ela estivesse enfraquecida porque seus betas a atraíram. Este país, as pessoas são mais minhas do que suas. Você era apenas um idiota musculoso que existia para lidar com os inimigos. Eu construí este reino. Negociei com as bruxas. Negociei com os deuses. Trouxe oportunidade para os lobisomens. É verdade. E agradeço por isso. Você foi útil. Você me deu 2 filhos com grande potencial e vários contatos que posso usar. Muito obrigado pelo seu trabalho. Mas você não é mais necessário. O rosto de Taza se contorceu em diferentes formas de pura raiva, ódio e descrença. Suas características animalescas tornaram-se mais proeminentes e até mesmo sua cauda e orelhas apareceram. Você não pode simplesmente me dizer que sou desnecessário como se fosse seu maldito subordinado, Volk. Eu sou a rainha. Não mais. Volk tirou um pergaminho do bolso e mostrou para Taza. Este é o nosso divórcio. Os olhos de Taza se arregalaram quando ela viu sua própria assinatura. Como você? Na nossa primeira noite juntos, antes de eu ascender como rei dos lobisomens, pedi para você assinar um documento. Naquela época, você nem leu o documento, e esse foi seu erro. Foram os papéis do divórcio, Taza. O pergaminho nas mãos de Volk não era apenas um simples documento de casamento. Na sociedade de Samar não funcionava assim, foi um contrato entre 2 clãs unidos.
Apesar de tudo, Taz ainda era uma deusa com um apoio considerável. Volk veio de uma antiga família Alpa que foi extinta. Este foi o contrato de casamento entre eles. Vê você. Desde o começo. Taz estava simplesmente incrédula neste momento. Ao contrário de todas as mulheres que tive antes, você é uma deusa. Você não se submeteria tão facilmente. É por isso que me preparei caso você me traísse e decidisse ficar com tudo que construí. Você traiu minha confiança, Volk. Desde o começo. Errado. É simplesmente ter um plano B afinal. Você sempre me disse, certo? Tem uma segunda ou terceira opção de plano. Esta foi minha segunda opção, Taza. A partir de hoje, você não é mais a rainha. Você é apenas uma deusa exilada do panteão egípcio. Taza simplesmente olhou para ele em puro choque, várias emoções cruzando seu rosto. Estava claro que ela não esperava essa atitude arriscada de Volk. O que o levou a tomar tal decisão? Mesmo com as emoções abaladas, ela conseguiu manter a cabeça um tanto fria para pensar nas possíveis possibilidades que Volk tinha. Até que uma possibilidade apareceu na mente de Taza, e essa possibilidade escureceu seu coração com vingança. Tendo dito tudo o que queria dizer, Volk se virou e saiu. Mas será que Taza o deixaria ir? Claro que não. As mulheres eram seres muito vingativos e nunca deixariam o homem sair por cima. Eu entendo. Ah, agora entendo, Volk. Volk parou de andar e olhou para trás. Entender o quê? Vitor Alucard. Os olhos de Volk se estreitaram ligeiramente, e isso foi reação suficiente para Taza saber que ela estava certa. A razão pela qual você conversou com Vlad em segredo e fez um acordo com ele é simples. Você vê Vlad como seu igual, não como um superior, como é o caso de Victor. Você tem medo do rei demônio. Você teme sua influência, seu carisma, uma carisma tão grande que em poucas semanas começou a causar diversas mudanças em Samar. Você sente que está perdendo o controle de tudo e, por causa disso, você se apressou. A cauda de Taza balançou de maneira sedutora e ela sorriu, mostrando todos os seus dentes afiados. Não apenas isso. Taza começou a andar de um lado para outro enquanto observava Volk com os olhos semicerrados. Você está com ciúmes de como um ser passou de ninguém a um dos seres mais poderosos e influentes da comunidade sobrenatural. Os olhos de Volk se estreitaram ainda mais, assim como sua expressão. Você está com inveja de como ele conseguiu se dar tão bem com todo mundo desde que chegou em Samar. Taza parecia mais um demônio atacando todos os pontos fracos de Volk do que uma deusa. Como alguém que estava ao lado de Volk há muito tempo, ela sabia muito bem como acertar todos os seus pontos fracos. Você está com medo de que eu caia nas mãos do rei demônio? Que idiota você é, Volk. Você não sabe, não é? Pare de brincar, mulher. Explique o que você quer. Tenho conhecido o rei demônio em segredo há semanas. Ela sorriu sedutoramente. Embora eles apenas conversassem um com o outro, Taza não traiu Volk. Sim, ela gostou de cada encontro com Victor e, em algum momento, começou a desejá-lo, mas não traiu Volk. Se ele fosse embora, ela certamente voltaria ao normal em algum momento no futuro. A presença de Victor era simplesmente significativa demais para ser ignorada. Quando ele estava em uma sala, todos eram forçados a olhar para ele. Sua presença avassaladora, seu lindo rosto, suas interações com suas esposas, ele era como um demônio sedutor e um anjo gentil ao mesmo tempo. E a melhor parte de tudo é que ele era genuíno. Cada um desses lados era o seu verdadeiro lado. Ele não usava máscaras como outros seres sobrenaturais ou mesmo deuses. Esta foi uma combinação que Taza nunca tinha visto antes em sua vida. Sim, Taza provavelmente nunca seria capaz de esquecê-lo, mas mesmo assim, ela não traiu Volk. Mas Volk não precisava saber disso, não quando ele a traiu pela primeira vez, uma traição que aconteceu desde o início. Prostituta. Volk rosnou. O quê? Você me traiu desde o começo, mas também não quer ser traído? Que criança você é, Volk. Parece que você nunca cresceu. Você ainda é um lobo com medo de tudo, fingindo ser um homem forte. E, coitadinho. As veias saltaram na cabeça de Volk, as veias de seu braço ficaram tensas. Ele estava prestes a atacar Taza, mas quando estava prestes a fazê-lo, engoliu a raiva e se virou. Eu entendo. Você não tem coragem. As palavras venenosas de Taza foram ouvidas novamente. Volk parou de andar. Você sabe que se você me atacar,
Um demônio aterrorizante irá persegui-lo e matá-lo da pior maneira possível. Afinal, ao contrário de você, ele é um homem de verdade que não. Taza não pôde continuar quando viu seu punho vindo em sua direção. A mulher se esquivou do ataque e deu um soco em seu estômago, fazendo voar para trás. Tão fácil de provocar. É por isso que você me teve como sua rainha nas negociações, Volk. Você nunca conseguiu controlar seu temperamento. Taza jogou o cabelo para trás e falou. Sombras. Sim, nosso Deus. Entendendo o que aconteceu na frente deles, as sombras não a chamaram de rainha. Vá buscar meu filho mais novo, Thomas, e todo o nosso povo. Leve todos para o abrigo 597.269. Através de seu vínculo, ela podia sentir que os betas que escaparam de seu controle eram apenas aqueles que não eram descendentes de seu povo, ou seja, as famílias de lobisomens alfa sobre as quais ela tinha influência. Embora ela tivesse perdido poder com isso, não foi tão significativo quanto perder o apoio de seu próprio povo. Felizmente, ela sempre fez questão de manter o controle sobre seu próprio povo para evitar cair nas maquinações de Volk. Escondendo seus sentimentos em seu coração, a expressão de Taza ficou fria. Aqueles que estiverem disponíveis reúnam os documentos importantes da minha mansão, como acordos comerciais e conversas com facções. Não quero que fique nada para Volk. Sim. À medida que as sombras iam embora, um Volk furioso apareceu. Taza. Taza virou-se para Volk, seu olhar frio e indiferente, um olhar que Volk lembrava claramente. Era a mesma expressão que ela tinha quando ele a conheceu. Você cometeu um grande erro, Volk. Somente reis tolos executam aliados com maior potencial por medo de traição. Um rei sábio tentaria conquistá-los para o seu lado e, se isso não fosse possível, tentaria lucrar com isso. Qualquer situação envolvendo esse aliado. Infelizmente, você não é um rei sábio. Ao longo dos anos que passei observando você, confirmei o quão incompetente você é. Um poder dourado tingido de verde cobriu o corpo de Taza. Incompetente. Volk zombou com uma risada. Quem foi a prostituta que saiu do país em busca de abrigo? Quem deu abrigo a uma prostituta que nem tinha um lugar para chamar de lar? Fui eu. Eu fiz isso. Quando ninguém quis aceitar você, eu aceitei. Taza fechou ligeiramente os olhos. As palavras de Volk doeram muito mais do que ela pensava. Afinal, ela guardou em seu coração o encontro que eles tiveram. Infelizmente, ela foi a única que o fez. Pelo tom de Volk, ficou claro que ele a aceitou apenas para usá-la. O amor pode ter existido entre eles, ela não tinha dúvidas de que era verdade. Mas esse amor morreu há muito tempo e ela não percebeu. Nos encontraremos novamente, Volk. E quando esse dia chegar, será a última vez que verei seu rosto inútil. Taza desapareceu da sala, indo para um lugar desconhecido. Volk olhou para o local onde Taza estava por alguns segundos, depois virou o rosto e caminhou em direção à saída. Seu rosto estava completamente impassível, desprovido de emoção, apenas indiferença. Mas só ele sabia o quão turbulento era seu coração. Quando Volk saiu, dois pares de olhos vermelhos sangue se abriram na parede. Esses dois pares de olhos vermelhos sangue olharam ao redor, procurando por qualquer atividade dos seres. Quando sentiram que não havia ninguém, duas empregadas com longos cabelos negros emergiram da parede. Mestre, o que você está planejando? Kaguya murmurou em descrença. Ela não esperava testemunhar todo esse caos. Inicialmente, ela não entendeu por que Victor a instruiu a observar Taza, mas ao ver essa cena, ela teve 100% de certeza de que estava ligada a Victor. Esqueça, Kaguya. Nós simplesmente faremos o que nos foi ordenado. Eve caminhou até a mesa onde Taza trabalhava e começou a vasculhar os documentos. Eventualmente, tudo fará sentido. Você tem razão. Kaguya assentiu. Vou escrever meu relatório, continue procurando. Se não estiver aqui, deve estar no quarto de Volk. Sim. Eva assentiu. Em um hotel perto da mansão do clã Lycos, mestre, Volk e Taza tiveram um grande desentendimento. Kaguya começou a explicar o que tinha visto para Victor. E com cada palavra de Kaguya, o sorriso de Victor ficava cada vez mais amplo. Você parece feliz, rei demônio. Uma voz brincalhona ecoou ao redor. Victor olhou para o holograma e apareceu a imagem de um homem loiro. Claro, rei vampiro. Victor riu. É muito gratificante quando as coisas correm conforme o planejado,
não é? Eu posso entender seus sentimentos. Vlad sorriu. Mas estou surpreso, Rei Demônio. Nunca pensei que você iria querer trabalhar comigo quando propus este plano há 3 dias. Você não me odeia. Eu não te odeio, Vlad. Victor apoiou o rosto na mão. Eu só acho que você é estúpido. Uma veia saltou na cabeça de Vlad. E eu acho você chato. Você parece ter talento para irritar as pessoas. Obrigado. Não é um elogio. Eu sei. Os dois progenitores sorriram levemente e um momento de silêncio caiu ao redor deles. Então, vou levar Volk e os lobisomens, disse Vlad. E eu vou levar Taz e o clã Lycos. Victor assentiu. Ele não tinha interesse nos outros lobos. Ele só viu potencial no povo de Taz e no clã liderado por Maia. O resto era apenas lixo na sua opinião. É claro que isso estava longe de ser verdade, mas era fato que os padrões de Victor eram muito elevados e apenas os grupos mencionados atendiam a esses padrões. Victor queria elites, afinal, ele tinha bucha de canhão mais que suficiente no inferno. De qualquer forma, os nobres vampiros terão uma influência significativa sobre os lobisomens de agora em diante, disse Victor. Mesmo que sejam inúteis para mim, podem ser úteis para você e sua guerra. Sobre isso. Sim, vou te ajudar. Isso também é vingança para o PIS, então não vou ficar de fora. Obrigado. Oh! Os olhos de Victor brilharam divertidos. Você aprendeu a dizer obrigado agora. Não se acostume com isso. Victor bufou. Quanto aos imperadores, o que você planeja fazer? Vlad perguntou. Ele ficou surpreso que Victor compartilhou essa informação com ele, mas dada a magnitude da ameaça potencial, até ele faria o mesmo. Afinal, não era algo que deveria ser mantido em segredo. O sorriso de Victor ficou distorcido enquanto seu rosto lentamente começava a se desfazer, revelando apenas fumaça preta com tons de vermelho, olhos vermelhos sangue e dentes afiados. Os progenitores vampiros brilham em um campo de batalha onde o sangue é infinito. Nossa força cresce a cada morte, nossa influência cresce a cada gota de sangue consumida e, no final do dia, as almas carmesim estarão dispostas a nos servir. Lembre-se, quando o inimigo atacar. Lentamente, o rosto de Vlad começou a se parecer com o de Victor, com a única diferença de que seu sorriso não era tão distorcido quanto o de Victor. Apenas um mar de sangue carmesim deveria ser deixado para trás. Entendo. Parece que você despertou completamente como progenitor. Até mesmo essas memórias foram desbloqueadas. Você está surpreso que tenha acontecido tão rapidamente? Victor perguntou. Sim, estou. Mas parei de esperar bom senso quando se trata de você. Você é um bastardo caótico que não faz sentido. Obrigado. Victor aceitou o elogio. Não foi um elogio. Eu sei. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.